Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Você me escuta bem? Escuto bem. Ah, que bom. Beleza. A gente vai só aguardar o pessoal entrar, tá? E a partir das 9 a gente começa. Claro. Eu ia até perguntar, Tilene, se você me permite, teria como eu ser um dos primeiros a apresentar, se fosse possível, claro, né? Nas orientações fala que a gente não precisa seguir a ordem, não. A gente pode seguir essa ordem de entrada, tá? Eu já vou Ah, registrar aqui, tá. você pode começar. Ah, então pronto. Então pronto. Obrigado, eu agradeço. Nada, e a partir das 9 a gente já starta primeiro. Bom dia, oi, Kellen. Olá, bom dia, Evelyn, tudo bem? Como estás? Tudo bem por aí? Tudo Nunca bem mais te também. vi, Pois é, por aqui também, no mesmo grupo, mas tão distantes, né? não é? E a Nem te distância é vejo, geográfica nem te mesmo. vejo, só escuto o nome, Pielen, mas Bom revê-la. A gente vai aguardar só 2 minutinhos, tá? 9 horas a gente começa. Segundo as certo. orientações aqui, a gente pode seguir a ordem de entrada, e o Felipe pediu para apresentar. A gente vai começar com a apresentação do trabalho do Felipe e demais autores.
tá bom? Ok. Um minutinho a gente começa. Oi, Tielen, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Renata aqui. Eu vou passar o anfitrião da sala para você, tá bom? Tá ótimo, Renata, obrigada. Você consegue coordenar tudo. Qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Então, vamos lá. Olá, novamente, bom dia, que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar as apresentações. Meu nome é Tielen, tá? Prazer em conhecê-los e prazer em rever os colegas de instituição. Eu trabalho na AFA Educacional, estarei conduzindo aqui a apresentação dos trabalhos. Queria só ler duas informações que a gente recebeu, então, para vocês terem ciência. A primeira é a que não apresentação do trabalho implica no cancelamento da emissão da declaração, tá? Então, o trabalho tem que ser apresentado para que a declaração seja emitida, e também informar que serão emitidas declarações de trabalho aceito e apresentado para cada autor, desde que pelo menos um autor esteja inscrito no evento. Na declaração constarão os nomes de todos os coautores cadastrados. Então, para iniciar aqui os nossos trabalhos, vamos seguir aqui a ordem de entrada, conforme orientações, a gente não precisa seguir com rigor, tá? A ordem lá dos trabalhos, então, a gente vai abrir aqui com o trabalho do Felipe, o Felipe Freitas vai apresentar. Vou só ler aqui o título, tá, Felipe? Mas depois você segue. Claro. Como está a nossa colega aqui, TCC interinstitucional aplicado em uma empresa de produtos amazônicos, uma experiência inovadora entre CESUPA e IMT? CESUPA, isso, CESUPA e o IMT, o Instituto Mauá de Tecnologia. Ah, isso. Beleza, ótimo. Então, pessoal, só também para validar com vocês, a apresentação tempo, tá, de duração de 8 minutos. Após a apresentação, a gente abre 5 minutos aí para dúvidas, questionamentos e considerações dos colegas que estão aqui acompanhando as apresentações conosco. Felipe, pode ficar à vontade. Boa apresentação. Obrigado. Vamos lá, então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos os presentes aqui na sala. Como a Tielen já apresentou, meu nome é Felipe Freitas. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para a gente começar, então, esse bate-papo. Se puder só confirmar se está tudo certinho, se já está aparecendo. Certinho, viu, Felipe? Pode começar. Já está, né? Ótimo, obrigado. Então, pessoal, meu nome é Felipe Freitas, de novo falando, né? E eu fui um dos professores de um grupo de professores que desenvolveu esse trabalho, que foi um TCC interinstitucional entre alunos do CESUPA, que é o Centro Universitário do Estado do Pará, e alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, né? O CESUPA é uma instituição privada do norte do país, e a Mauá, que fica localizada. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu queria convidá-los, né, gentilmente, se todos puderem, eu queria que vocês fizessem a leitura desse QR Code que está aqui na tela, para vocês interagirem um pouquinho comigo nessa apresentação. Uma interação bem breve, né? O que vocês vão ter nesse QR Code? Vocês vão ter duas perguntas. A primeira, vocês vão elencar na ordem que para vocês fizer sentido, para vocês professores, né, para você docente, o que um TCC representa. E aí vocês vão ter 4
opções e eu vou pedir que vocês façam um ranking para vocês dessas opções, né? Qual é a principal delas, na opinião de vocês, o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo e assim por diante. E depois que você preencher essa pergunta, vai ter só mais uma. E para o seu aluno, como você, professor, acha que ele encara o TCC, né? E aí também você vai colocar na ordem de grandeza, digamos assim, né? Aquele item que você acha que para ele é o mais importante, é o que ele associa logo quando se fala a palavra TCC, tá? No final da apresentação, a gente vai ver mais ou menos o apanhado de quem está por aqui, vocês vão entender por que essas perguntas para aguçar um pouquinho a nossa apresentação. Bem, como eu disse, né, a gente desenvolveu um TCC interligando 8 alunos, tá? 4 alunos do CESUPA e 4 alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, todos do curso de Engenharia de Produção. Só que o bacana não era apenas o desafio de interagir 8 pessoas de localidades diferentes, né, de valores e culturas naturalmente diferentes, porque foram criados e tiveram todo um sistema de educação em regiões diferentes, mas tudo isso ainda aplicado a um caso real, um caso concreto, que foi uma empresa que trabalha, inclusive, na cadeia produtiva de produtos alimentícios amazônicos, né, baseados na matéria-prima amazônica. Tá? Então, o contexto era um contexto relativamente desafiador, né, pela distância dos alunos, no primeiro momento, mas, além disso, também por ser algo aplicado, né, e não apenas uma pesquisa teórica. Só para vocês terem uma ideia, né, assim, só para mostrar a magnitude disso que eu estou falando, então, de Belém, que é esse pontinho vermelho aqui em cima, né, no estado do Pará, lá embaixo, né, a cidade de São Caetano do Sul, que é na Grande São Paulo, nós temos uma distância de 2.905 quilômetros, né? Então, se a gente for de ônibus, dá um dia e praticamente 2, né? Um dia e 23 horas e 3 horas e meia de avião. Então, é uma distância razoável. E para mostrar um pouquinho dessa diferença, né, geográfica separando as duas equipes e que tiveram que fazer um TCC como qualquer outro TCC, né? Então tiveram que trocar informações, pesquisar muito, ler muito, nivelar conhecimentos, né, no sentido de que, como eu falei, são matrizes curriculares diferentes, então alguns alunos estavam numa fase, outros já tinham visto assuntos, né, alguns alunos de uma instituição já tinham visto assuntos que os outros não tinham, vice-versa, enfim. Então, esse nivelamento também é necessário, né? E aí, como a gente chegou nesse TCC? Eu acho que é legal falar isso também rapidamente. Começou essa parceria, né, CESUPA e Mauá, lá em 2021. Então, em 2021, né, como a gente sabe, em plena pandemia, nós fizemos um primeiro projeto de extensão totalmente voluntário entre CESUPA e Mauá. Esse projeto foi muito bacana. Foi um projeto mais no levantamento, no estudo de cadeias produtivas da Amazônia, com potencialidade de desenvolvimento econômico, e foi bem legal, a gente envolveu um grupo bem maior de alunos, né? Arredondando, foram aproximadamente 20 alunos nesse projeto, e em 2022, já saindo um pouquinho da pandemia, ambas as instituições sentiram que estavam maduras para dar o próximo passo, e a gente então fez o TCC interinstitucional, que, como vocês viram, né, envolveu uma problemática real. Em 2023, a gente espera ter novos desafios aí para os dois times das duas instituições. Então, o TCC tinha qual objetivo? Criar um layout de fábrica para uma nova unidade fabril de uma empresa alimentícia com produtos amazônicos, atendendo os requisitos operacionais e, obviamente, os comerciais. Então, o objetivo era trazer uma proposta de layout de fábrica para essa empresa que, naquela época, no caso, ano passado, estava chegando já no seu limite, no seu gargalo, né? E claro que, além do objetivo técnico do trabalho, a gente acompanhou tudo que vem de forma secundária, né? Os esforços interinstitucionais, né, de comunicação e diálogo entre as equipes, as tecnologias de trabalho remoto, que a gente tanto fala hoje, então eles tiveram que usar isso com muita excelência para que o trabalho fosse bem. A inspiração e validação dos percursos formativos, eu acho isso muito válido, e tenho certeza que foi bacana para o CESUP e para a Mauá. A gente vê os percursos formativos de ambos os cursos de engenharia de produção e verificar a compatibilidade entre eles. E a promoção também da inovação acadêmica, claro, né? Porque fazer um trabalho dessa magnitude extremamente técnico e ainda trazendo essas complexidades, naturalmente que é uma bela inovação acadêmica. A metodologia do trabalho foi relativamente extensa, mas muito bem montada, então
identificamos os requisitos da empresa, teorizamos a respeito, mapeamos os processos organizacionais, dimensionamos tecnicamente essa fábrica necessária, aplicamos um método específico de arranjo físico, que é o método de planejamento sistemático de layout, de PSL, e fizemos então a proposta de um layout de fábrica que foi apresentado, e isso foi muito bacana, no Eureka 2022. O Eureka, resumidamente falando, é um evento promovido pela Mauá, né, todos os anos, para reunir todos os trabalhos de conclusão de curso numa espécie de feira acadêmica estudantil muito interessante. E aí nós fizemos, então, a junção dessa garotada toda no Eureka, né? Então, os alunos daqui do Cesupa viajaram até São Paulo, até São Caetano do Sul, e puderam participar junto com os alunos da Mauá na feira. Foi muito bacana. Eu trouxe algumas fotinhas aqui no final para mostrar para vocês. E os resultados foram ótimos, né? Primeiro, tecnicamente, o projeto foi muito exitoso, alcançou os objetivos dele, então a gente não teve que sacrificar nada em função da distância e etc., né? Até porque esses alunos só se conheceram fisicamente no Eureka, ou seja, lá na apresentação final. Utilizamos em alta performance tecnologias de trabalho remoto, o diálogo entre as equipes era constante e era muito bem conduzido por elas, claro, com a orientação dos professores envolvidos, né? Eu, a professora Joyce, o professor Jorge, o professor Nelson, o professor Davi. O exercício coletivo e simultâneo de competências avançadas na engenharia de produção, porque nós trabalhamos aqui um pouquinho com PCP, com planejamento e controle da produção, um pouquinho com engenharia de métodos, muito de arranjo físico industrial. Então, muita coisa foi trabalhada tecnicamente nesse projeto e uma experiência muito mais do que acadêmica, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos para ilustrar isso. Lá no Eureka, né? Aqui são fotos dos alunos do Cesupa que viajaram até lá, montaram um stand, né, no evento da Mauá, explicando toda a lógica do trabalho, mostrando o layout produzido, né, que foi a proposta ao término do projeto, né, o projeto de fábrica. Aqui a gente tem uma foto das alunas também da Mauá fazendo a exposição do trabalho, né, durante o evento, durante o Eureka. Aqui a gente tem as meninas testando a realidade virtual, porque isso foi muito bacana. Eles puderam mostrar a fábrica num projeto de realidade virtual 3D, né? Então elas estavam aqui rapidamente só para ilustrar, elas estavam experimentando pela primeira vez a fábrica que o grupo produziu, né, no projeto em realidade virtual, foi muito bacana, e depois levaram isso para o evento, né? Conseguiram mostrar isso no evento. Então, vocês observam aqui ao fundo desse videozinho, eles estão explicando o trabalho, e aqui atrás no monitor, as pessoas estavam convidando, assistindo aqui o projeto e vivenciando em realidade virtual, né? Navegando, passeando ali pela fábrica que foi proposta, tá? E por último, eu trouxe um videozinho que não vai dar para mostrar, porque eu superestimei o meu tempo, já estou estourado, mas um depoimento de uma aluna nossa muito bacana, falando da experiência, como foi positiva e como agregou muito mais do que para a vida profissional dela, mas para a vida pessoal dela, né? Uma experiência de vida. Mostrando aqui os resultados, né? Vocês contribuíram aí, olha, para você, docente, o que é o TCC? Uma oportunidade do aluno superar desafios. É exatamente por isso que a gente fez esse projeto. Porque a gente também, os professores do Cesup e da Mauá, pensavam dessa forma. E por isso, nós promovemos esse projeto, lançamos esse desafio. Porque a gente também acha que essa é a principal característica de um bom TCC. Revelar o potencial do aluno e também lançar desafios. E, na opinião de vocês, para os alunos, né, como é que ficou? Eu acho que não atualizou ainda aqui, né? Mas não tem problema, enquanto a gente está aqui nas dúvidas, de repente atualiza e a gente vai conversando. Mas era isso, pessoal. Eu queria agradecer, pedir desculpas aí porque eu passei um pouquinho do tempo, mas é muita informação para a gente compilar, e agradecer o espaço e fico aberto às perguntas. Obrigada, professor Felipe. A gente está dando essa tolerânciazinha, uns 2 minutinhos, tá? Sem problemas. Obrigado. Parabéns pela apresentação. E acho que talvez não deu muito tempo, pessoal, o QR Code passou bem rapidinho, mas não consegui pegar, então por isso que eu também não participei. Mas se você quiser compartilhar com a gente também o link do vídeo, tá? Aqui no chat, aí o pessoal interessado abre aqui e assiste o vídeo final que você não conseguiu passar aqui para a gente. Vou compartilhar. Vou colocar no chat já. Tá ótimo. E aí, a gente abre para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho do professor Felipe e dos demais autores?
Tem perguntas? O trabalho do professor ficou bem claro, né? Foi bem sintético, aí, bem objetivo, mas a gente conseguiu aí captar. Professor Felipe, obrigada, tá? Pela apresentação. Opa, Os eu que colegas agradeço. não têm perguntas, tá? Acho que realmente não gerou dúvidas. A gente vai seguir, tá? Para a próxima apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou Pessoal, descompartilhar aqui. Só um tá minutinho. ótimo, obrigada. Pessoal, Então, o professor Felipe tinha pedido para apresentar, e aí a gente pode seguir lá pela lista mesmo de apresentação, pode ser? Vocês me dão um ok? Posso seguir lá? Que acho que todo mundo já entrou, pelo que eu conferi. Ninguém com problema de horário, certo? Beleza, então vamos continuar. O resumo expandido, boas-vindas, faz aí. Nós temos algum autor? Qual autor? Ademilde, Amanda, Luciana, Pedro ou Theo? Acho que ainda não, né? Então, vamos seguir para o próximo. O próximo trabalho, projeto pedagógico de curso de elaboração, atualização, autores Marina de Oliveira e Rosiane Maria. Olá, sou eu, bom dia. Olá, Eu Rosiane, tudo estou com bem? 2 canais, porque eu estou com o Chromebook que está sem áudio e estou com o celular, certo? Não. Sou Rosiane, né, coautora é Marina, nós somos pedagogas aqui do Centro Universitário Tiradentes, em Alagoas, e nós trabalhamos no NAPEB. E dentro desta perspectiva, dentro dessa realidade, nós trabalhamos também com a organização de materiais, organização de documentos, como os projetos pedagógicos de curso, e dentro fazendo esse link, trabalhar com um projeto pedagógico de curso, entendendo do seu processo de elaboração à atualização, nós entendemos que é algo que ainda nós temos muito caminho para percorrer, né? Porque o projeto pedagógico de curso ele ainda é visto como o bicho-papão, vamos dizer assim. É um documento que muitas vezes, do que a gente percebe, fica muitas vezes engavetado, mas dentro da realidade do ensino superior, nós temos uma vertente que ele é vamos dizer assim, que é o coração do curso. Então, nós trabalhamos da elaboração à atualização com os coordenadores de curso nesse processo, né? Então, a gente pode começar falando que esse documento, né, ele parte de documentos como as diretrizes curriculares de curso, portarias de exame nacional, né, o ENAD, projeto pedagógico institucional e o PDI. E a partir desses documentos a gente elabora o projeto pedagógico de curso. Imagine que nós temos 23 cursos, 23 coordenadores, e nós sempre estamos nesse processo de atualização desse documento, pois cada mudança de matriz curricular, cada mudança de processos metodológicos, de hibridização, de disciplinas online, nós precisamos atualizar o documento. Então, qual foi o objetivo desse resumo? Né? Refletir sobre essa elaboração do projeto, né, como uma ação intencional definida coletivamente por todos os agentes envolvidos. Né? Porque muitas vezes a gente percebe que fica aquela situação, o coordenador do curso é responsável por essa atualização, e nós entendemos que ele é um processo coletivo, desde o coordenador do curso aos membros de NDE e os docentes do curso. E também nós tivemos como objetivo destacar os processos de elaboração dessa atualização. Então, nós fazemos, para aplicabilidade metodológica, nós fazemos essa organização, né, primeiramente de um roteiro, né, para auxiliar essa equipe, esse corpo docente, o que é essa atualização desse projeto, né, desde a identificação do curso, justificativa, quais são os objetivos do curso, a forma de acesso, perfil de egresso, organização curricular, critérios e sistemas de avaliação, ou seja, todos os itens, né, que vão colaborar para a organização do curso no sentido da entrada do nosso aluno ao perfil desse egresso que nós desejamos formar.
né? E no que diz a etapa dessa elaboração, da elaboração e das atualizações, então são organizadas reuniões periódicas, né, com as coordenações de cursos e docentes membros do NDE, para a definição de estratégias, quem vai fazer, quando vai ser feito e quais são os recursos humanos e materiais. Por que a gente tende a fazer essas reuniões e definir essas etapas? Para que não fique somente professor X é responsável pelo determinado item, professor Y é responsável por outro item, para que não vire uma colcha de retalho, mas sim um documento estruturado e que nesse documento a gente tem as dimensões do curso e a essência dos cursos. Nós trabalhamos aqui na Unip Alagoas, né, com o curso de medicina e os cursos XI, e nós temos essa perspectiva com todos os cursos ofertados aqui na Unip. Então, quais são os resultados, né, desse movimento? Né? Essa construção, a gente entende que a construção do PPC ela deve acompanhar a dimensão, né, de sua abrangência no ponto de vista legal, estratégico e institucional. Ela precisa ser orientada para conter o conjunto de métricas organizacionais e operacionais, visto que o PPC é um documento dinâmico, né? Ele serve como elemento norteador das atividades acadêmicas, ele expressa a identidade do curso, né? E no processo de atualização, o que é que a gente percebe? Que fica evidenciada a importância de uma autoavaliação crítica e contínua do curso. Até porque neste processo nós temos um processo de flexibilidade, de coordenação, mudança de corpo docente, então nós precisamos ter essa autoavaliação crítica desse documento, né? Onde os aspectos sobre os objetivos, os perfis de formação e principalmente a organização curricular, eles devem ser revisados. Até porque nós entendemos que tem alguns cursos que eles rodam com 3 matrizes curriculares, com 2 matrizes curriculares. Então, nós precisamos estar sempre fazendo essa autoavaliação, né? Não somente quando o curso vai passar por um reconhecimento ou quando a instituição vai passar por um recredenciamento. Então, esse documento ele é vivo, ele é dinâmico, né? Então, ele deve estar articulados e amparados, tudo isso, né? Esses itens eles devem estar articulados e amparados entre si, garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Né? E o que é que a gente entende como conclusão desse trabalho desenvolvido aqui na Unip Alagoas? Né? Que a elaboração desses projetos é um processo complexo, ele não deixa de ser complexo, né, que exige a integração e comprometimento da gestão institucional, dos setores pedagógicos, gestão de curso e corpo docente. Ou seja, ele é um documento que ele é um reflexo das GCNs nacionais de cada curso, né? Ele precisa ter esse viés, né, essa integração e desse comprometimento, né? E esse permanente acompanhamento e atualização do documento, ele pode ocorrer por meio de reuniões, né, de NDE de cursos, bem como o desenvolvimento de oficinas de avaliação dos PPCs, com a participação ativa dos docentes. O que é que a gente busca aqui no Centro Universitário Tiradentes? Trazer o docente junto para esse documento. Ele é concreto, ele é um documento, ele é físico, mas ele é a essência do curso. O professor precisa entender o projeto pedagógico do curso para que, diante disso, ele entenda o plano de ensino e de aprendizagem e possa fazer o seu plano de aula, o seu plano de trabalho, mas tudo fomentado lá na justificativa da oferta desse curso, do perfil de egresso que se deseja formar. Então, a gente percebe que ele é um documento que ele faz parte, ele é a essência do curso em suas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. E é isso, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum apontamento, eu estou à disposição. Obrigada, Rosiane, a gente agradece pela apresentação e a gente abre para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Acho que sem perguntas. Novamente, obrigada, tá, Rosiane, pela apresentação do seu trabalho muito importante aí. PPC sempre é um calcanhar de Aquiles, né, nos nossos cursos aí. Então, relevante a atualização, a proposta aí, como você disse, de projetos e ações, não só aquela
que a gente fica aguardando a visita para vir fazer uma atualização e fica só a carta do coordenador, né? Mas que essa dor seja compartilhada com todos e que esse envolvimento aconteça sempre, porque o PPC, ele é um organismo vivo quase, né? Então, ele está Exatamente. sempre aí precisando ser atualizado e acompanhado. Obrigada, viu, pela Eu que participação. agradeço a oportunidade. Tá bom, um abraço. A gente vai seguir com as apresentações. Eu vi que o próximo trabalho, que é a implementação da matriz curricular, desafio e avanços no curso de medicina, um relato de experiência. Nossas colegas aqui de AFIA, a Adriene, a Bárbara estão aqui. Podem ficar à vontade, tá? Para iniciar a apresentação de vocês. Só um minutinho, só dizer que eu coloquei a lista de presença, tá? Aí no chat, eu vou até enviar novamente. Preencham, por favor, todos vocês. Bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia. Ouvimos sim, Adriane. Eu vou abrir aqui a apresentação. Já aparece para vocês? Ela já aparece, só não está no modo apresentação. Tá. Agora sim, ok. Agora sim? Sim. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Adriene Jacinto. Eu falo aqui da Paraíba, o sotaque não deixa mentir, né? Eu estou aqui com alguns colegas também, que fizeram parte dessa construção, e para a gente é um prazer poder estar aqui nesse momento, de alguma forma contribuindo, né? Acho que em alguma medida, complementando o que os professores já acabaram de apresentar, né? Professor Felipe, professora Roseane, e dizer que realmente é um dos grandes desafios, né? A gente manter essa relação de implementação da matriz curricular. Então, mediante de toda esse desafio, nós fizemos uma discussão, né, a partir de 2018, lógico que não só a partir de 2018, mas eu vou trazer como marco 2018, que foi quando a instituição aqui, a FCM, passou por uma visita, né, do MEC e a gente recebeu o relatório. Então, nessa visita, um marco importante foi a necessidade de fortalecer o NDE, né? Então, foi apontado, e como nós entendemos, né, que as visitas, elas vêm para complementar e engrandecer a instituição, e nós estamos no curso de medicina, então a gente olhou com muitos bons olhos essa orientação. E, a partir daí, né, nós fizemos uma discussão profunda com o gestor, nosso diretor-geral, o professor Sérgio, né? Fizemos também uma discussão com a coordenação do curso, né? Que está aqui a professora Bárbara, o professor Leonardo, e nós conversamos para ver qual seria a melhor forma de fazer esse engajamento, porque um dos pontos que foi observado foi nessa relação das diretrizes dentro da estrutura do nosso PPC e da matriz de curso, né, de medicina. Como nós estamos falando do curso de medicina, que é extremamente desafiador, quando nós vamos juntar o nosso corpo docente para discutir sobre um currículo, né, porque são médicos, são pessoas que têm outros trabalhos, então a gente tem, de fato, essa dificuldade, embora o NDE seja bastante engajado, mas não é suficiente. Então, a gente discutiu, nós temos, à época, duas professoras bem engajadas, uma delas trabalha com estatística, né? Uma professora que tem doutorado e ajudou bastante a gente sistematizar de que modo nós iríamos fazer essa aproximação e esse aprofundamento. Então, eu tenho a professora Tâmara, que é uma professora nossa que contribuiu bastante nesse processo, que é uma pessoa da matriz e também uma pessoa do NDE, e essa outra professora, que infelizmente não continuou conosco, mas contribuiu bastante também com esse processo. Então, o nosso marco foi esse. Em seguida, nós fizemos uma aproximação
com 135 matrizes, que foi aí onde foi o pulo do gato, né? A gente usou tanto a relação, né, com a ANASEM, com Revalida, com a ENAD, com as DCNs, mas também a gente buscou, nos cursos de medicina, esse número de matrizes, porque a gente entendia que seria importante para a gente fazer uma primeira triagem e identificar, né, quais desses cursos tinham essa aproximação com a matriz do nosso curso, para também subsidiar o que é que tinha, vamos dizer assim, de distante ou de aproximação na formação médica, relacionando aqui com o nosso PPC. Então, aqui é o nosso objetivo, né, apresentar essa experiência, que foi, na verdade, um fluxo de trabalho. A gente sabe que a gente tem que estudar sobre a matriz, que tem que estudar sobre o PPC, mas a gente sempre teve essa dificuldade de organizar um fluxo. Então, a primeira triagem foi essa, né, identificamos quais seriam os nossos pontos de apoio, seja documentais, seja de ferramentas, e nós usamos bastante o Google Forms, né? E isso permitiu que os professores que não pudessem estar conosco o tempo inteiro pudessem, de alguma forma, contribuir. Então, a estrutura foi usada também nesse momento, né? O sistema TOTS, aqui na faculdade, a gente já trabalhava, onde era possível a gente colocar, né, os cronogramas e ter essa aproximação dos cronogramas e com as ementas. Além disso, a gente também utilizou uma plataforma que nós usamos, que nos apoia para o processo de avaliação, que é o Questione, e aí permitia a gente fazer um olhar para dentro do processo das competências, quando a gente fazia a avaliação e checava essa relação. E também o nosso NAPED, né, que vem sempre junto nesse processo de discussão. Então, a metodologia, né, que a gente utilizou foi de 2019 a 2021, para a gente poder implementar essa mudança. A gente não conseguiu implementar em sua plenitude, né, com um ano de estudo, então a gente precisou de um ano de estudo. Aqui a gente criou uma matriz de competência. Na matriz de competência a gente checava a relação interna e a relação com essas outras matrizes e com os outros documentos, né, que são base para a formação médica. A gente criou um formulário de avaliação do plano de ensino, e esse formulário ele permitia a gente identificar se existia sobreposição de conteúdos, se as cargas horárias que estavam previstas no cronograma estavam sendo de fato realizadas em sala de aula, ou seja, a carga horária é efetiva, né, que nós chamamos de efetiva. E aí essa criação desse banco de 135 ementas e a comparação com o PPC. E aí a gente destacou as similaridades e as diferenças para a gente chegar nessa análise, né, bidirecional da matriz curricular. Aqui foram vários os relatórios, né? Eu não estratifiquei aqui todos, mas o que a gente trouxe como de importante, né, para esse momento aqui, desse pouco tempo, né, foram que nós tivemos que, no mínimo, realizar até alinhar 12 reuniões. Essas reuniões, elas podiam acontecer de 2 turnos, no mínimo, ou quando já no finalzinho a gente conseguia fazer de um turno, mas foi essas pessoas, né? Eu participei fortemente, então a gente tinha já numa forma de compilado de informações, analisar as competências do módulo que estavam de acordo com os PPCs, com as DCNs, com a ANASEM e com ENAD e Revalida. Então, aqui foram os números, os percentuais que nós identificamos. E aí, o que é que a gente traz como ponto, assim, de grande valia, né? Nós identificamos, por exemplo, que os conteúdos essenciais, né, do projeto de curso, ele tem essa relação com a área, né, da educação e saúde, a área da atenção, conforme é previsto e preconizado dentro das DCNs, a saúde é a área de gestão em saúde, em diferentes módulos. Então, o que é que chamou a atenção, né, é que nós tínhamos essa relação mais forte
né, dentro da área de competência, e aqui o tempo inteiro eu estou falando do P1 ao P8, tá? E dentro dessa relação a gente identifica um certo distanciamento nos itens de educação em saúde e de gestão em saúde, né? Quando a gente identificou, né, com a área de educação correspondente, por exemplo, 20% do total dos módulos do eixo de interação ensino e serviço. Então, o que é que isso remete, né? A gente identificou, por exemplo, que do P1 ao P4, né, nós tínhamos a maior aproximação dentro do que estava proposto, considerando todos os documentos, considerando todas a estrutura do cronograma e do proposto nas ementas, e eles estavam mais alinhados, do P1 ao P4. Então, a gente não tínhamos aí distanciamentos quando comparados a essas outras matrizes e a esses documentos. Quando nós entramos do P5 ao P8, né, houve um distanciamento considerável, inclusive em relação à sobreposição de conteúdos e de carga horária efetiva. E também dentro dos eixos, o qual eu trouxe. Então, por exemplo, quando nós falamos do eixo gestão dentro da relação, que vocês viram lá aproximadamente 20%, né? Esse peso da relação, desse aumento de 20%, ele vinha equilibrado até o quarto período. Depois ele perde e ele vai aparecer novamente no oitavo período. Ele apresenta um gap do P5 ao P7, aliás, do P5 ao P6, e ele aparece novamente no P7. O que nos demonstra, né, que a gente tem uma área aí que precisa ser revista e que precisa ser mais tratada juntamente com os nossos docentes. Então, toda essa estrutura permite um diagnóstico mais preciso. E isso gerou um relatório, uma apresentação para a gente discutir dentro dos eixos, né? Fazendo, inclusive, reuniões com os docentes por área, para que a gente pudesse, de alguma forma, tratar sobre isso de uma forma mais precisa e, consequentemente, vamos dizer assim, utilizar melhor o nosso tempo e ter uma resposta mais efetiva. Aqui a gente está só reiterando a importância do compromisso, né, da gestão, e isso a gente sabe que é intransferível, né, o compromisso da formação médica, em especial o compromisso em responder às necessidades de saúde para a nossa população, que é para isso que nós estamos aqui, né, no dia a dia, trabalhando e buscando atender da melhor forma possível, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigada. Nós que agradecemos, Adriane. Excelente apresentação. Alguém tem alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Acho que seguindo sem perguntas, o pessoal só batendo a mãozinha parabenizando aí. Obrigada, tá, pela apresentação. A gente vai seguir com o trabalho Construção Coletiva de PPC do Redentor, um olhar reflexivo para desafios e possibilidades. Eu vi que o Douglas está aqui. Quem vai seguir com a apresentação, por favor? Olá, pessoal, bom dia, serei eu mesmo, tá? Obrigada, Douglas. Pode ficar à vontade, tá? Deixa eu colocar no formato aqui. Deixa eu colocar no formato apresentação. Bom dia, pessoal. Já vi algumas colegas aí, Rosiane, a Adriele também, compartilhando um pouquinho dessas dores aí. E aqui no Uniredentor a gente está com um desafio muito grande agora nesse momento, que a gente mudou de endereço, a gente passa por um processo tanto de recredenciamento de todos os cursos
e também da questão relacionada ao reconhecimento do curso de medicina. Vem alguns cursos já vem acontecendo. Então, assim, a ideia do trabalho, o objetivo principal mesmo é compartilhar a experiência, né, a reflexão, o entendimento que nós tivemos nesse processo, estamos tendo, né, porque o PPC fica bem claro quando a gente fala, né, do projeto pedagógico, ele é uma coisa muito dinâmica, e é compartilhar mesmo as experiências, as reflexões que nós tivemos ao longo dessa construção. Deixa eu passar o slide aqui. Então, assim, o PPC ele tem que deixar bem explícito, né, que ele é o principal, como todos já têm consciência, é o principal documento do curso, né, ele tem que ter a identidade bem explícita ali na hora que o próprio avaliador também vê, que esteja claro a questão das diretrizes, as normatizações, essa organização curricular e pedagógica, deixar bem claro as metodologias aplicadas, a organização didático-pedagógica mesmo, que isso fica bem claro ao avaliador. Eu já estou falando assim, pensando, trabalhando nesse critério mais voltado, já pensando nesse desenho, já pensando em contemplar as 3 dimensões também do que vem sendo, que a gente acaba sendo avaliado, pensar um pouquinho também nas características e objetivo, ele tem que deixar bem claras as características e objetivos dos cursos, de forma bem sucinta, né? Deixar o perfil do egresso de uma forma, quem que a gente pretende formar, deixar bem claro também as políticas, né? Vi uma colega aqui do NAPED, que é interessante ter esse suporte e a descrição dessas ferramentas que acabam sendo dispostas para a gente dentro do ambiente de trabalho, que esteja também descrito dentro do plano do projeto pedagógico. Outra coisa, o que pode, o que é e o que não é dentro do PPC, né? Ele é um documento vivo, dinâmico e mutante, passa por várias transformações o tempo todo. Em nenhum momento a gente pode pensar, fiz o PPC, já teve a implantação do curso. Você levantou a mão? Sim, é porque a gente só está vendo o seu primeiro slide, você já está... Estou no terceiro. A gente só está vendo o primeiro. Olha. Se você quiser parar de compartilhar e compartilhar como tela inteira, talvez seja melhor. No livrinho, nesse livrinho da apresentação, para ver se abre. Embaixo tem um livrinho. Retomar o compartilhamento, eu acredito que vai. Eu apertei ver se vai agora. Está aparecendo para vocês? Ainda não, mas se você quiser parar de compartilhar, depois compartilha de novo como tela cheia. Tá, beleza. Pode estar compartilhando só o PowerPoint, não a apresentação, né? Isso, agora foi. Beleza. Aprendendo as tecnologias. Ok, professor. Questão relacionada, como eu estava falando com vocês, sobre que é um documento dinâmico, vivo, passa por constantes transformações. A gente acaba dando por encerrado quando um curso é implantado, aí depois só quando vem o processo de reconhecimento que a gente quer pegar esse documento e atualizar, mas não, ele acaba passando por constantes transformações. E aí a gente vê que é um trabalho coletivo, são várias frentes de trabalho, e os colegas falando da importância do NAPED. A gente também tem a questão, por exemplo, que a gente pode pensar bastante, analisar relatórios de CPA, por exemplo, e dentro dessa CPA a gente vê o perfil desse novo estudante. Então a gente precisa, dentro desse contexto, estar fazendo transformações para a gente agradar esse estudante, trazer metodologias ativas que realmente consiga trazer esse estudante de uma forma mais ativa para o ambiente estudantil. A gente ter o processo, né, quando a gente observa dentro desse contexto, a gente fala assim, talvez a gente pensa muito só no educacional quando vai fazer um documento desse, a gente precisa estar linkado junto com o administrativo, com toda a comunidade acadêmica, sentar com esse professor, a reunião constante, coordenação, NDE e professor também. É muito importante a gente estar com quem está lá na ponta, quem está executando o dia a dia, está trazendo essa experiência, e a gente tentar transformar isso dentro desse documento, trazer uma realidade da nossa região. Uma coisa também que a gente observa muito dentro do PPC, a gente tem que sempre frisar bastante a questão da regionalidade
que a gente observa, tem colegas de várias regiões aqui, a gente deixar que ele está atendendo à regionalidade, falam a importância da instituição na região, qual a importância dela dentro dos serviços de públicos de saúde, principalmente, e isso tem que ficar bem explícito para o avaliador. Como eu disse, já é uma tarefa contínua, a gente sempre tem que buscar novas tendências, revisar sempre a questão do perfil do egresso. A gente passa por um desafio muito grande, a gente trabalha com 2 matrizes, por exemplo, tanto nos cursos XI quanto no curso da medicina, a gente está descontinuando uma matriz tradicional, você trazer o professor para um novo cenário, uma nova realidade educacional. E aquele professor que ficava quietinho dentro de sala, hoje ele sai, ele observa que era quando o aluno ficava muito passivo, hoje ele se coloca no lugar do aluno e deixa o aluno ser o protagonista do conhecimento, do aprendizado, do processo ensino-aprendizagem. Então, isso também é interessante, a gente precisa estar dentro desse linkado com isso. É preciso também que a gente observou muito dentro do nosso dia a dia, que o PPC precisa estar registrando sempre, deixar de uma forma bem claro os aspectos legais, aí, como vocês já relataram, a questão do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, do projeto pedagógico, político-pedagógico da instituição, questão das DCNs, a gente deixar bem claro essas atualizações de DCN. Hoje a gente passa até por uma questão relacionada às atualizações, a gente vem com um processo agora de curricularização da extensão, como colocar isso dentro de uma forma bem clara dentro do PPC. A gente vem também, o MEC hoje ele libera que seja bibliotecas virtuais, então isso faz com que a gente possa estar transformando hoje, a gente colocou todo o nosso acervo e precisamos muito, ainda foi um contexto que a gente teve que ter uma parceria muito grande com os professores, a gente sabe da demanda dos professores, tem professores com carga horária elevada, falou, olha, gente, a gente precisa melhorar o nosso acervo bibliográfico, atualizar ele todo, passar todinho para a biblioteca virtual. E assim, foi um trabalho bem de formiguinha, a gente teve que conversar, foi diariamente, meu professor, precisa dessa entrega para tal dia, a gente precisa cumprir o prazo, então é uma coisa assim, é um desafio. Se não tivesse a parceria deles, a devolutiva deles também, a gente não conseguia. E uma questão da mudança de matriz. A mudança de matriz também, adaptar filosofias, cultura dos professores, foi um grande desafio para a gente. Mas sempre os professores, a gente observa muito hoje, a gente tem grandes relatos de professores assim, renomados dentro da instituição que mudaram o conceito dele. Fala, cara, se fosse na minha época dessa forma, talvez eu teria uma facilidade muito maior de aprendizagem do que hoje. E isso foi umas experiências muito positivas. Sempre quando a gente tem o nosso encontro docente no início do semestre, tanto no final, a gente observa bastante. Temos essas devolutivas positivas, tanto do corpo docente, quanto a gente também está com o corpo discente. E como conclusão, pessoal, a gente tem que ter sempre um olhar muito crítico, a gente tem que reconhecer nossas fragilidades e também deixar de uma forma clara também, sempre ter o contexto também de destacar as nossas potencialidades. Então, talvez dentro da nossa qualidade institucional, o que a gente tem de forte dentro do grupo, a gente trazer para tratar essas fragilidades do curso. Basicamente é isso, pessoal. Abro para algumas perguntas, Ok, obrigada, professor Douglas. Demais, antes de seguir, a gente já está bem para perguntas. Alguém tem alguma colocação? Perguntas ou considerações acerca do trabalho apresentado pelo professor Douglas? Acho que sem perguntas. Obrigada, viu, professor Douglas? A gente vai seguir, viu? Obrigada. Queria pedir para vocês, caso alguém tenha alguma consideração em relação aos autores e coautores, tá? Que estão listados lá na página do fórum. Se tiver alguma inconsistência, se vocês puderem me comunicar, seria bom, tá? Aí só valida se estão todos os autores,
nomes também se estão corretos, qualquer inconsistência vocês me avisam aqui, que eu registro, tá? O pessoal da coordenação. Então, dando prosseguimento, a gente vai agora para o trabalho Escape Room Educativo Modificado como ferramenta de imersão docente a projeto pedagógico do curso. Que a gente está com a Kathleen, que eu vi aqui. O trabalho é da Kathleen Gonçalves, da Deise Alencar, da Fernanda Guzzo, Luciana e da Núbia Cristina. Temos algum dos autores presentes? Nobel. Nenhum autor presente ou coautor? Eu vi que o Nobel abriu o microfone, foi sem querer? Foi sem querer. Sem querer. Ah, tá, sem problemas, que achei que talvez fosse você algum dos membros, sem problemas, tá? Além desse trabalho que eu acabei de citar, a gente ainda tem um trabalho, o Boas-Vindas Faz Aí. Tem algum dos autores, Ademilde, Amanda, Luciana, Pedro Costa ou Theo Rocha presente? Acho que não, né? Como o horário é até às 10h45, eu vou manter a sala aberta, tá? Aguardando a entrada dos autores ou coautores desses demais trabalhos. Quem quiser permanecer com a gente, permanece, tá? Mas quem tiver algum compromisso aí, pode ficar à vontade aí. Desde já agradeço pela presença de vocês, pela apresentação do trabalho, tá? Empenho de vocês. A lista de presença também está no chat, se puderem preencher, por favor. Quem não localizar, só me avisar. Vou até compartilhar ela novamente aqui. Vou buscar aqui. Eu já compartilho com vocês. Então, é isso. Quem quiser seguir, pode seguir aqui, que eu vou deixar a sala aberta aguardando os demais colegas. Um abraço para todos vocês, tá? Vou fechar o meu vídeo aqui, o meu áudio. Até. Tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, um abraço.
Olá, bom dia. A gente está com a sala aqui fechada, porque só temos dois trabalhos para serem apresentados, que é o Boas-Vindas Faz Aí e o Escape Room Educativo. Algum de vocês são autoras deles? Não, né? Acho que a Aline foi que o Douglas apresentou. A gente foi um pouquinho mais rápido, o pessoal não teve perguntas, Aline, então o Douglas já apresentou, tá? A gente está Obrigada, aguardando esses... Tielen. Bom dia, gente. Bom Eu entrei dia, atrasada, eu estava numa auditoria, vim para prestigiar meu amigo. sem Boas problemas. apresentações aí, tá? Grande Tá abraço. bom. Um abraço também. Oi, Jorge, tudo bem? Bom dia. Acho que eu vi seu nome aqui em um trabalho. Não, não era você. Ficaram Eu faltando comecei... dois, foi, Ellen? Dois. Eu até conversei com a Kathleen, que uma dela, ela disse que a professora vai entrar mais um pouquinho mais tarde. Eu vou É porque aguardar tem aqui. aula. Aqui também, do mesmo É, jeito, as mesmo professoras. jeito, né? Eu vou aguardar aqui.
Olá, Jadnilson, bom dia. Olá, Jadnilson, bom dia. Só para te avisar que a gente está aguardando, tá? A gente tem 2 trabalhos ainda para serem apresentados, mas a gente está aguardando os autores. Por isso que a nossa sala está aqui um pouco vazia. Assim. Se você quiser ficar com a gente, tá? Pode ficar aí à vontade. O seu Jadnilson da FITS?
Oi, Kathleen, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Bom dia, tá joia? Tá joia. A Nubia já tá entrando, tá? Tá bom, a gente vai aguardar aqui. Oi, Eveline. Oi, Kathleen. Tudo bem? Ei, vou fazer nossa foto, então. Antigo membro na PED e as atuais. Oi. Olá. Olá, bom dia. Oi, professora Núbia, tudo bem? É você que vai fazer a apresentação do trabalho? Sim. Ah, tá, ok. Prazer, meu nome é Tiele, sou do grupo também, trabalho aqui na AFIA, estou coordenando aqui a sala. E aí, você pode começar a apresentação, você tem 8 minutos, tá? Para fazer a apresentação, após a gente abre para perguntas. Pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma projetar os slides, tá bom? Qualquer dúvida, estarei aqui. Também vou colocar a lista de presença aqui no chat, tá? Vocês assinem quando terminar a apresentação. Tá bom. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá compartilhando? Está sim. Tá? Bom, na verdade, é um relato de experiência que nós tivemos aqui, utilizando uma ferramenta que é o Escape Room educativo, né? A gente fez uma modificação e a gente fez essa atividade durante a semana pedagógica que nós tivemos aqui. Então, esse é o nosso tema, né, da nossa relato de experiência, nossos autores que participaram dessa atividade. Então, na verdade, a gente sabe, né, que os jogos, as gamificações, elas são alternativas muito interessantes, inovadoras, que estimulam a aprendizagem, né? E baseado nisso, com a nossa demanda de avaliar o conhecimento ou de trazer informações sobre o PPC aos docentes durante a semana pedagógica, a gente utilizou, então, essa ferramenta, que é o Escape Room, mas ele é um pouco mais modificado com um caráter mais informativo do que avaliativo. Então, assim, não sei, talvez não conheçam o que é o Escape Room. O Escape Room, ele vem de um jogo, né? É uma experiência onde, nesse jogo, os participantes são desafiados a sair de uma sala que eles se encontram fechados, né? Então, eles têm que superar uma série de eventos, de provas, de desafios para conseguir achar a saída, e isso tem um tempo determinado. Esse é o jogo. Agora, levando para a parte educacional, o Escape Room educativo, ele vai também trabalhar com essas tarefas, com desafios. A gente vai utilizar a colaboração entre equipes, né? Então, mas ele vai fazer uma avaliação de conteúdo que pode ser trabalhado tanto dentro quanto fora da sala, e pode ser também trabalhado tanto de forma presencial como de forma remota. Nós utilizamos de forma presencial aqui. Então, o objetivo foi apresentar essa proposta de uma forma lúdica, onde a gente teria, então, avaliaria e daria informações sobre o PPC aos nossos docentes durante a semana pedagógica. Então, a gente propôs aí, a gente primeiro elencou quais eram os temas que a gente gostaria de avaliar ou de dar essa informação aos nossos professores. Então, a gente listou os principais temas que a gente queria. Nós tínhamos também uma demanda que a gente está diante da visita do MEC, então era muito importante a gente ofertar isso aos nossos professores. A gente montou qual estratégia lúdica que a gente ia fazer para cada daquele tema, quais seriam os enigmas, os desafios que nós iríamos colocar para que ele vencesse as etapas, e uma estimativa de tempo também, para não ficar uma coisa extremamente longa. Então, a gente estabeleceu ali uma meia hora para ele conseguir fazer todos os desafios.
Então, a gente elencou esses 7 temas. Então, a gente queria que ele tivesse conhecimento dos integrantes da direção, coordenação de curso, coordenação acadêmica, algumas datas que a gente acha relevante que ele soubesse, quais são os objetivos institucionais, dados gerais sobre o curso, tipo número de vagas, carga horária do curso, quantos semestres de internato, esses dados, né, mais objetivos do curso, quem eram os integrantes do NDE, quem são os responsáveis pelo internato, pelo laboratório de simulação, e qual o nome dos principais eixos que a gente tinha dentro do curso. Lembrando que o Escape Room ele foi feito tanto para medicina, o curso de medicina, quanto foi feito também para o curso de odontologia. Então, esses foram os temas que a gente achou interessante, criamos as estratégias para cada tema e os enigmas para cada tema. Então, por exemplo, para os integrantes de direção e coordenação de curso e coordenação acadêmica, a gente usou letras de alfabeto, a gente colocou, eu vou mostrar as fotos depois, onde eles tinham que montar os nomes desses integrantes e no verso, com palavras, né, de alfabeto, com letras de alfabeto, e no verso, depois que ele montasse corretamente, no verso dessas letras tinha a dica para a próxima etapa. Aí, a próxima etapa era datas importantes do curso. A gente colocou sempre dentro da sala QR Codes, pistas, para que se ele não soubesse, ele conseguia ter acesso àquela informação e conseguisse preencher, né, vencer aquele desafio. Então, ele tinha que listar as datas importantes e as unidades daquelas datas, desvendava um frasco com algum cheiro, e ali ele iria para a segunda etapa, para a terceira etapa. Na etapa de objetivos institucionais, a gente colocou um quadro com essas informações e ele tinha que preencher ali a palavra oculta, e junto com essa palavra oculta, ele via que tinha um livrinho do lado, e ali ele era o sinal para que ele fosse para outra etapa. Quando então, esse aí era os nossos, a gente deixava sempre um enigma, né? Para cada etapa, sempre existia um enigma ali, onde era a chave que ele conseguiria avançar para a etapa seguinte. Então, por exemplo, essa do se é correto estourar, novos caminhos irão encontrar, ele tinha visto um livro, né, que é o livro da aventura aí, e a palavra oculta era vermelho. Então, ele já tinha a dica, bom, se eu estourar uma bexiga vermelha, novos caminhos vou encontrar. E aí ele procurava na sala e tinha na sala um local que tinha bexigas. Se ele estourasse a bexiga correta, ele ia ter acesso a uma chave, essa chave abriu um armário, tinha um QR Code, tinha uma série de perguntas sobre o curso. Se ele respondesse todas as respostas corretas do quantitativo de carga horária e tudo, ele gerava um código para abrir um cadeado. Ele ia para a próxima etapa, que tinha um cadeado. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente conseguiu atingir todos aqueles itens que a gente queria, mas com uma forma, né, de brincadeira, de jogo. Tinha sempre 2 equipes, 2 salas montadas de formas iguais, e as equipes concorriam entre si para saber quem chegaria ao final. Ao final, ele teria que fazer uma raspadinha. Nessa raspadinha, se ele tivesse acertado o número correto, ele conseguiria concluir o escape room. Então, vou mostrar algumas evidências aqui, né? Então, aqui, nós estávamos iniciando, a gente começa fazendo as orientações, né, para os integrantes das equipes, explicando como que iria acontecer, que as etapas estavam distribuídas dentro da sala de forma aleatória, não existia uma sequência lógica, então era de acordo com a dica que ele conseguiria ir para a etapa seguinte. Então, aqui nessa foto aqui, nós estamos vendo eles já tentando montar os nomes do diretor, da coordenação acadêmica, etc. Quando ele montava o nome direitinho, se ele virasse, ele ia conseguir ter a dica da próxima etapa. A dica da próxima dessa etapa aí era calendário. Então, aí ele procurava dentro da sala onde tinha um calendário. Então, na hora que ele via que tinha um calendário, ele ia a segunda etapa. Essa etapa, ele tinha que listar datas. Tinha um QR Code próximo, se ele não conseguisse lembrar as datas, ele poderia ir atrás. Era permitido entrar com o telefone. Ali falava, se ele conseguisse achar os números certinho, ele desvendava o cheiro da próxima etapa. A gente colocou algumas dicas com objetos para que ele também procurasse debaixo desses objetos. Daqui ele já está indo, como a dica era cheiro de café, ele acabou vindo para uma mesa que tinha café,
e aí aonde tinha um quadro dos objetivos institucionais e ele precisava preencher esse quadro. Então, se ele não soubesse, ele tinha a dica na frente dele ali. Então, como podem ver, era mais informativo também. Eu queria muito que o professor entendesse todos aqueles itens que eu listei agora há pouco. Uma vez preenchendo, ele sabendo que tinha uma bexiga vermelha para estourar, ele foi onde tinha bexigas. Estourando a bexiga correta, caiu uma chave que abriu um armário. E esse armário tinha o QR Code e tinha umas perguntas sobre duração do curso, número de vagas, etc. Se ele somasse todos os números, ele ia ter um código para ele abrir um cadeado. Uma vez aberto o cadeado, dentro desse baú, havia, por exemplo, uma portaria com todos os integrantes do NDR. Ele tinha que fazer um caça-palavras, achar os nomes desses integrantes e sempre tinha um faltante que dava a dica para a próxima etapa. E assim a gente foi brincando com esses professores. Essa é a última etapa, que eles tinham que soletrar os nomes das disciplinas e com a soma dos números dessas letras, da quantidade de letras de cada disciplina, ele chegava a um número, ele buscava esse número dentro de uma piscina de bolinhas e ali, com um número, depois que ele encontrava a bolinha, ele fazia uma raspadinha e iria saber naquele momento se ele tinha concluído todas as etapas ou não. Então, sim, foi divertido. Aqui ele está fazendo a raspadinha. Aqui eu tenho uns videozinhos rapidinho mostrando, ó. Então, aqui nós estamos com essa equipe, né? Então, eles estão aqui tentando achar o QR Code, tentando localizar o PPC e achar aquelas datas, aqueles números de vagas, números de semestre, tudo para achar o código do cadeado. Lá tinha um baú. Aqui nós estamos vendo também outra equipe trabalhando. Então, a gente reproduziu salas idênticas, justamente para que a gente pudesse ter equipes fazendo, né, confrontando, a gente ganharia a equipe que tivesse concluído a raspadinha, chegado até a raspadinha o mais rápido possível. Tá? Então, fizemos adaptado para o odonto e adaptado para a medicina. Eram as mesmas etapas, as mesmas brincadeiras lúdicas, mas ficou talvez com algumas nuances diferentes pertinentes a cada curso. Então, tá aí os professores brincando. Então, deixa eu só parar aqui. Agora não quer parar. Opa, peraí, gente, deixa eu parar. Aí uma foto de uma das equipes completas aí, foram 2 equipes que trabalharam. E o que a gente percebeu pelos comentários, dos feedbacks, né? Os professores gostaram, se divertiram, deram risada, aprenderam, né? Trouxeram. Foi muito agradável receber esse feedback dos professores, né? Um chegou para nós e falou assim: nossa, teve coisas que eu não sabia e aprendi hoje. Então, foi bem gratificante essa brincadeira, foi bem divertida. E a gente viu, então, né, como conclusão assim, nós tivemos uma maior participação, interesse dos professores durante a Semana Pedagógica. A gente sabe que a gente precisa criar estratégias para atrair nossos professores durante essa semana, e esse jogo conseguiu trazer esse interesse dos professores, contemplou as demandas que a gente queria listar aqueles conteúdos, que a gente queria reforçar esses conteúdos com os nossos professores, isso, então, foi atendido. Teve esse aspecto motivacional, que foi fundamental para eles aprenderem, né? A gente sabe que esses jogos podem ser customizados para cada necessidade, a gente pode fazer isso tudo virtualmente. Logicamente que na Semana Pedagógica a gente preferiu fazer presencialmente, até por esse contato com os professores, mas pode ser utilizado com os alunos usando, por exemplo, o Google Forms, e dentro dos Google Forms você pode criar tarefas para que cada sessão, ele só passa para a sessão seguinte se ele acertar a sessão anterior, tá? E contribuiu para essa aprendizagem, para o trabalho em equipe, trazendo a resolução de problemas. A gente ficou muito feliz com o feedback dos professores. Enfim, foi esse nosso relato de experiência. Obrigada, professora Núbia, pela apresentação. Conforme a organização, a gente tem agora tempo livre para perguntas, dúvidas, considerações. Os colegas presentes, se quiserem interagir um pouco com o trabalho apresentado, podem ficar à vontade.
falar como participante do Escape, então. Eu também, né, sou do NAPED e participei jogando, né? Foi muito, muito interessante. E como eu tinha chegado na instituição agora, foi legal porque eu aprendi, né, um monte de coisa ali com o game, né? Então, esse é meu depoimento de participante. Obrigada, professora. Ontem, na palestra de abertura, a gente viu um pouco de falas assim, a gente trazer um pouco mais, um pouco de diversão, de alegria, assim, também para a sala de aula, né? Então, quando esse trabalho é feito com os professores, né, os docentes entendem também o quão é importante, às vezes, a gente aprender brincando, que essa geração que está aí, ela gosta muito disso, né? Ela gosta de aprender brincando, e aí agora eu percebi isso, né? Que nesse momento, quando eu trago o meu professor, eu faço ele também entender e entrar, assim, dessa imersão no quanto talvez ser divertido, trazer um jogo, trazer uma brincadeira, é lúdico, mas o aluno também consegue aprender ali, né? E achei bem interessante e lembrei aqui dessa ludicidade que às vezes a gente vai deixando um pouco, né? O universo acadêmico vai nos consumindo aí, a gente vai deixando de ser lúdica, deixa de brincar, e a gente não pode esquecer desse detalhe que é importante e é saudável, né? É saudável. Parabéns, tá? Pelo trabalho de vocês. Inclusive, Tchelle, teve professor que falou isso mesmo, falou assim que nós tínhamos professores bastante competitivos, sabe? Então, assim, eles vestiram bem a camisa do jogo, e teve professor que falou assim, nossa, eu vou usar isso nas minhas aulas, né? Então, assim, ele vivenciou, gostou tanto que ele queria, né? Ele já está tentando montar para ele fazer dentro das aulas dele também. Isso, excelente. Ele vai replicar, né? Ele vivenciou, gostou da experiência, ele replica ali. Excelente. Mais alguém? Alguma consideração? Então, se não tivermos considerações, a gente vai encerrar aqui, a gente vai fechar a sala, encerrar o momento de apresentações. Queria agradecer a todos, tá? Nós tivemos uma manhã bem produtiva aqui, muitos trabalhos interessantes aqui. Um abraço, né? Que vocês deem continuidade aí a esses projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos aí nas instituições, tá bom? Um abraço, bom dia para todos vocês, até mais.